esse estudo, A Arte Moral de Educar os Filhos, que é um livro escrito pelo nosso Walter Barcelos, que nós estamos estudando aqui com o objetivo de ajudar a pais, professores, educadores, enfim, a todos nós, a lidarmos com as nossas crianças. Não? Então, é um estudo interativo, que tem como finalidade essa que eu acabei de falar, para os educadores, de um modo geral, e que a gente convida aí aos companheiros que não puderem, que tenham uma boa noite e que fiquem todos com Deus. Tá? Então, nós vamos à primeira parte do nosso trabalho, que é a leitura do Evangelho, para iniciar os estudos. E nós abrimos o Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E o item que caiu para nós foi o item 18, os órfãos. Bem relacionado com o nosso trabalho, né? Então, capítulo 13, item 18, os órfãos, que é uma mensagem de um espírito familiar que nos diz assim: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, principalmente na infância, Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhes servir de pais. Que divina caridade há de ajudar uma pobre pequena criatura abandonada, impedir que passe fome e frio, conduzir sua alma para que ela não se dirija aos caminhos do vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende a prática e pratica sua lei. Pensai também que, muitas vezes, as crianças que socorreis vos foi querida em outra encarnação. E se pudesseis lembrar desse fato, a vossa atitude não seria mais caridade, porém um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser que sofre é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que magoa o coração, não essa esmola que queima a mão de quem a recebe, porque vossas esmolas frequentemente são bem amargas. Quantas vezes elas seriam recusadas se em casa a doença e a miséria não esperassem por elas? Dai com delicadeza, juntai à ajuda que derdes o mais precioso de todos os benefícios, uma boa palavra, um carinho, um sorriso amigo. Evitai esse tom de proteção que revolve a lâmina no coração que sangra, e pensai que, fazendo o bem, estareis trabalhando por vós e pelos vossos. No Espírito Familiar, Paris, 1860. Uma linda mensagem aí para a gente refletir nas oportunidades que nos são trazidas de podermos praticar, vivenciando aí a lei de Deus. E com isso estaremos crescendo, progredindo. Né? Vamos então fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, dando continuidade a esses estudos que são de grande importância para todos nós, que aqui estamos buscando a nossa transformação, buscando sermos pessoas melhores, seres melhores, Senhor, e assim atingirmos a vida superior, que é o destino para o qual nós fomos criados, por Deus nosso Pai. Envolva, Mestre querido, aos companheiros que aqui estão presentes, envolva a todos, encarnados e desencarnados, que possamos, Mestre, realizarmos a nossa tarefa com equilíbrio, com harmonia e sempre de acordo com a Tua vontade, com a vontade de Deus. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus,
que possamos dar por iniciados nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, hoje nós estamos estudando o capítulo E5 desse livro, que fala sobre educando o coração. E esse capítulo, esse estudo, essas orientações que o nosso amigo Walter Barcelos vem colocando aqui para nós, elas estão diretamente ligadas ao ensinamento maior que o nosso Mestre Jesus nos deixou, que é o amar ao próximo como a si mesmo. O amar como Ele nos amou, nos amarmos como Ele nos amou, como Ele nos pediu quando aqui esteve entre nós. E é isso que o nosso amigo Barcelos vem aqui nos orientando, né? A ideia de trabalharmos com amor, de desenvolvermos, de deixarmos brotar dentro de nós essa semente que já existe, que é a semente do amor, que ela brote e que ela floresça forte e que a gente então junto a nós como irmãos, formando uma família realmente. E assim vamos aprendendo a desenvolver. Desenvolvendo esse amor, estamos aí trabalhando pelo nosso crescimento. Então é isso que ele vem colocando aqui para nós nesse capítulo de hoje. A educação com o coração. Tudo que a gente faz nessa vida, tudo deveríamos fazer com o coração, né? Usando a razão, mas com amor, deixando o amor em primeiro lugar. Então, é um capítulo em que ele vem respondendo algumas perguntas e nessas respostas. E a primeira questão que é colocada para o nosso amigo é a respeito de instrução, educação e evangelização. Então, a pessoa que perguntou questionou se há diferença entre esses aspectos no aprendizado espiritual. Se existe uma diferença entre a instrução, a educação e a evangelização. E o Walter, né, de maneira inteligentíssima e com grande conhecedor da doutrina espírita, ele nos responde da seguinte maneira: a instrução é o primeiro e importante passo para a criatura dominar o campo do conhecimento de qualquer segmento da cultura humana. Então, o que ele está dizendo aqui é que, para que possamos caminhar em qualquer estágio, em qualquer situação de nossa existência, da nossa vida, nós precisamos do conhecimento. É importante que tenhamos conhecimento. E isso já nos foi dito por Jesus, quando aqui esteve. Porque uma das suas orientações foi essa: buscar o conhecimento para nos libertarmos. Quando ele nos disse lá, está lá em João, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, buscar o conhecimento. E segmento da nossa vida, do mundo em que nós estamos, ele é importante para nos ajudar nesta caminhada que nós estamos aí fazendo em busca da nossa perfeição. E aí ele diz: o Espiritismo oferece um vasto campo de aprendizado, a começar pelas obras de Allan Kardec. E é verdade, porque doutrina espírita não é só estudarmos o Evangelho, não é só estudarmos as leis morais. A doutrina espírita, ela é ciência, ela abrange... Boa noite, Miriam, seja bem-vinda. Ela abrange um vasto campo de conhecimento, de instrução, que é necessário ao nosso crescimento, que é necessário à nossa evolução.
facilita a nossa caminhada quando nós temos esse conhecimento que a doutrina nos oferece. E aí ele faz uma pergunta: como amar a doutrina espírita se não a conhecemos? Como vamos ser espíritas se não conhecermos doutrina espírita? E Kardec nos orienta muito isso lá no livro que é o Espiritismo. Lá no primeiro diálogo, quando ele fala lá com o crítico, dizendo que você, para que você conheça determinado assunto, determinada coisa, seja o que for, você precisa ir conhecer. Para depois você opinar se é válido, se não é, fazer as suas críticas e tirar dali o que for melhor. Então, como que a gente vai gostar de doutrina espírita se não estudarmos? Por isso que uma das nossas prioridades aqui no Ponto Net, nós temos atendimento fraterno, nós temos vibração por aqueles que sofrem, nós temos um trabalho de atendimento de perguntas e respostas. Basta que vocês visitem o nosso site, que está ali no banner. Então é um trabalho muito grande, um trabalho muito sério, que nós realizamos, que esse grupo realiza, esse grupo de trabalhadores, de colaboradores, mas que tem como prioridade esse estudo que nós realizamos aqui no Pautar. Mas tenhamos esse conhecimento para que a gente possa caminhar, para que a gente possa fazer as nossas escolhas corretas, usarmos o nosso livre-arbítrio de maneira certa, de maneira inteligente, apenas em nosso próprio benefício. Porque a nossa dificuldade, as nossas dores, aquilo que às vezes nos traz dores e sofrimentos nessa nossa caminhada, é justamente isso. As escolhas que nós fazemos por falta desse conhecimento. Quando a gente conhece o que é o certo, ninguém vai escolher o errado, né? Quando nós temos consciência de que é melhor para nós entrarmos pela porta estreita, como nos ensinou Jesus, ninguém vai querer mais entrar lá pela porta larga. Em sã consciência, não. Vai escolher por falta do conhecimento, né? Boa noite, Mona Lisa. Seja bem-vinda. Então, o Walter diz para nós: estar sempre pronto a ler e meditar, ouvir e aprender, sentir e vibrar, raciocinar e assimilar, aumentando continuamente, sem cansaço e sem pressa, o seu patrimônio inalienável de conhecimentos pelo estudo individual e em grupo nas casas espíritas. Então é dever de todo espírita que se diz espírita, né? E abre a boca lá e diz: eu sou espírita. É dever primordial a busca do estudo nas casas que frequentam. Buscar esse conhecimento do que é realmente ser um espírita. Porque abrir a boca para falar é fácil. Agora, ser na realidade é mais complicado. Então a gente precisa ter esse conhecimento. Então ele fala aqui, o primeiro conceito que ele dá de instrução. Então a instrução é necessária para que a gente desenvolva o nosso raciocínio e possa caminhar correta. Mas o companheiro perguntou lá sobre a educação e ele vem então agora dizer para nós o que é a educação, né? Não, Jurandir, o espírita não é um ser perfeito, ele está se esforçando para ser perfeito, né? Está lá no Evangelho. Como é que nós vamos reconhecer o verdadeiro espírita? Aquele que está se esforçando para seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. E a gente vai seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, ou seja, fazer esse esforço, buscando o conhecimento.
buscar de maneira correta o que o nosso mestre nos ensinou e nos deixou. Aí sim, nós estamos no caminho. Perfeito ninguém é. Perfeito não está encarnado neste planeta. Neste planeta não tem uma alma encarnada perfeita. Perfeitos estão já nos graus elevados, nos estágios superiores, e como já são perfeitos, não precisam mais reencarnado ainda, buscando esse conhecimento, está no processo de caminhar para chegar à perfeição. Ainda não tem toda essa perfeição. Está incompleto ainda. Então aí o Walter nos diz agora sobre educação. A educação é o esforço sincero de quem se julga aprendiz da vida superior a trazer grandes imperfeições, graves defeitos morais, diversas dívidas, sérios compromissos com as leis divinas, necessitando, olha aí, da corrigenda de suas más tendências. Então, isso é educar. É o esforço sincero de que nós estamos fazendo para vencermos essas nossas más tendências, essas sequelas que nós fomos adquirindo aí durante essa nossa caminhada, né? Essas nossas encarnações, ainda fortalecidos pelo orgulho, pelo egoísmo e vencidos por eles, fizemos escolhas equivocadas. Então, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, as oportunidades necessárias, e quantas forem, Ele vai nos oferecer, de reencarnarmos para buscarmos essa perfeição. É educar-se, ou seja, trabalhar, buscar a instrução, que é o passo importante para a gente poder direcionar nossos caminhos, né? Ter o conhecimento. Nós vamos agora pegar esse conhecimento e trabalhar ele. E aí estaremos nos educando. O Walter continua dizendo para nós: inadiável aos espíritas abandonar definitivamente o homem velho, recheado de orgulho, de egoísmo e vaidade, transformando-se continuamente no homem novo, edificado na humildade, bondade e desprendimento, tendo em Jesus o modelo supremo de aperfeiçoamento moral, caminhando com coragem e sem detença na estrada da evangelização de si mesmo. Quer dizer, isso não é um trabalho, não é uma mudança, o que ele está dizendo aqui, que a gente vai conseguir de uma noite para outra, de um dia para o outro, com um estudo. Não, e ele diz que o trabalho sério de educação, dentro dos princípios do Evangelho do Cristo, nos facultará a implantação segura dos tesouros eternos do amor universal, na terra ainda árida e infértil dos nossos corações. Isso ele chama de evangelização. Então vejam bem, a instrução, o conhecimento que nós precisamos, o esforço para adquirir esse conhecimento e colocar esse conhecimento em prática, vencendo todas as nossas imperfeições, tudo aquilo graves defeitos que nós ainda possuímos, com muito trabalho, com muita calma, com muito equilíbrio, seguindo aquele a quem nós temos como modelo. Quando nós estamos buscando seguir esse modelo que é o Mestre, os ensinos que ele nos deixou, nós estamos nos evangelizando. Isso é o trabalho de evangelização. Então ele diz que o poncação do espírita será a evangelização de si mesmo antes de se entregar às mais difíceis tarefas doutrinárias, a fim de que, iluminado,
fortalecido este melhor servir a causa do Espiritismo e de Jesus Cristo. Então tá aí. Não adianta eu querer fazer 1000 coisas sem ter essa preparação, sem ter esse conhecimento. Isso é trabalhar com amor a si mesmo. Isso é seguir aquilo que o Mestre nos ensinou. Boa noite, Glorinha. Vai com Deus e volte sempre. Isso é seguir o ensinamento que Jesus nos deixou de amar ao próximo como a si mesmo. Eu só estarei me amando e só terei condições de amar ao próximo quando eu estiver fazendo isso aqui por mim. E aí então o companheiro foi e perguntou ao Walter: o que é educar com o coração? Porque é o nome aqui do nosso capítulo, né? Educando com o coração, ou seja, trabalhar com amor. A educação da criança, segundo a doutrina espírita, embora os restos dos estudiosos espiritistas ainda não teve desvelados totalmente os seus segredos, o coração espiritual da criatura humana, por enquanto, é o grande desconhecido. A criatura tem energia espiritual, o cérebro e o coração. Importante isso que ele está falando aqui para nós. Esses fundamentais fulcros do espírito aprendem sempre. Não é só o cérebro. Já se conhece, de certa maneira, como a inteligência aprende graças à colaboração de milhares de especialistas em aprendizagem, pensadores em educação e estudiosos da pedagogia. A doutrina espírita nos ensina, por excelência, como educar o coração. Segundo o Espiritismo, diz o Walter, existem 2 ciências para educar o ser humano: a de manejar a inteligência e a de manejar o caráter. E é verdade, e isso está de acordo com a primeira pergunta e as primeiras respostas lá que ele deu em relação à diferença de educação, de instrução e de evangelização. E aí ele diz: quem esclarece muito bem é o codificador Allan Kardec, no complemento da questão 917 lá do Livro dos Espíritos. E o que essa questão diz lá para nós, que ele cita aqui? Os Espíritos disseram a Kardec uma resposta, e Kardec então faz esse comentário. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhecer a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, os homens, da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Então veja bem, é um comentário que Kardec coloca lá em relação na pergunta 917, que está relacionada a esse assunto de ser, né? Kardec perguntou, vou até ler a pergunta para vocês, né? Ele diz assim: qual é o meio de se destruir o egoísmo? Porque é justamente esse ponto que nos prejudica, né? Um dos pontos é o orgulho e egoísmo, como também disseram os Espíritos, a chaga da humanidade. E aí, nesse comentário que a gente tem aqui, que o comentário é grande, eu não vou poder ler todo, senão a gente não termina aqui. Kardec faz esse comentário que ele cita aqui. Quando ele fala para nós que o egoísmo é a fonte de todos os vícios. E aí a gente precisa o quê? Trabalhar. Se houvesse um meio, né, como ele fala aqui, a educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Está lá no comentário de Kardec que o companheiro citou aqui. E eu vou ler um pedacinho mais para nós. E aí Kardec diz: quando se conhecer a arte de manejar os caracteres,
como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. A plantinha nova a gente consegue lá ajeitar, vai podando, vai cortando um galinho daqui, uma folhinha ali, vai botando uma madeirinha para que ela possa se firmar, se encostar e ali crescer forte. É assim que a gente faz, né? Adubando, botando lá melhor adubo naquela terra, misturando aquela terra, aguando, dando água, procurando um lugar melhor para a plantinha se desenvolver. Então é isso que ele está dizendo aqui. Se pudéssemos fazer isso com os homens, né? E aí Kardec diz, essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Quem quer que observe desde o instante de seu nascimento o filho do rico como o filho do pobre, notando todas as influências perniciosas que agem sobre eles em consequência da fraqueza, da ignorância, dos que os dirigem em geral, os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tanta confusão. Não é? É aquilo que a gente aprende. Somos espíritos. Quando reencarnamos, trazemos já as nossas inclinações, as nossas más tendências. Então, não existe clínica para geral para todo mundo, para se formar um ser humano, para se educar. Por isso que ele diz aqui, trabalhar com amor. Então a gente precisa raciocinar, usar a razão, mas colocar dentro dessa razão o amor, o sentimento do amor. Que, aliás, é o que a gente precisa fazer em tudo na nossa vida, né? Então ele diz, agora o nosso amigo aqui, Walter, a arte de manejar o caráter é a arte moral superior de quem se propõe educar o coração de alguém. Preocupando-se unicamente com a arte de manejar a inteligência, não é? Então a preocupação, ele está citando aqui aquele pai que se preocupa em dar instrução. O filho faz curso de línguas, o filho faz curso de computação, o filho, se é menina ou até mesmo se for rapaz, quer fazer um curso de formação lá, de conhecimento, seja o que for, ele vai fazer inglês, vai fazer espanhol, vai fazer computação, vai fazer estudar arte, tudo que é formação no sentido de instrução, o pai acha que é o necessário para aquele filho. Então ele tem que ter. É importante? É, mas é o que ele está dizendo aqui. Podemos estar certos de que a educação do ser humano está incompleta e defeituosa, agindo dessa maneira. O raciocínio, a capacidade de memorização do conhecimento, o exercício da imaginação, o espírito de crítica e análise. Manejando a inteligência, ou seja, dando somente instrução aos nossos filhos, às nossas crianças. E aí ele continua dizendo, enquanto as funções e valores dos sentimentos ficam quase todos adormecidos, esquecidos e desprestigiados. E aí a gente vai vendo crianças, né, crescendo, se tornando adultas, crianças frias, crianças sem sentimento, crianças que não se comovem, né? Crianças, adultos, adolescentes, que não se comovem com o sofrimento alheio, com a dificuldade do próximo. Aí a gente vai ver o quê? Jovens colocando fogo, ateando fogo em moradores de rua, como a gente teve notícias aí nesses dias passados pela mídia. Jovens adolescentes se comprazendo em atirar fogo a um outro ser humano, irmão seu. E aí você vai lá
né, quando se descobrem quem fez, não são pessoas analfabetas, não são pessoas de nível socioeconômico baixo, são pessoas, filhos assim de pais privilegiados, pessoas que têm um certo nível econômico evoluído, elevado, né? Jovens que têm de tudo, jovens frequentando faculdades, jovens frequentando os cursos disso e daquilo. Mas e o sentimento do amor? Nenhum. Não foi desenvolvido nenhum. É isso que o nosso amigo está dizendo aqui. Quer dizer, a gente educa o nosso filho dando para ele tudo o que é de bom material. Então é a melhor escola, é o melhor curso de inglês, é o melhor curso de espanhol, é o melhor curso de computação, é o melhor curso de balé, é o melhor curso de tudo, é o melhor curso de judô, é o melhor curso disso para ele aprender a se defender. Mas ninguém procura dar para ele o melhor curso do amor. Mostrar para ele que aquele morador de rua está ali numa situação daquela, não é porque vontade de Deus. São contingências da vida e que nós precisamos amá-lo e respeitá-lo como filho de Deus, também como meu irmão. Não se comprazer em atear fogo, ver o corpo queimando e sorrir, se divertir com isso. Então é o que ele está dizendo isso aqui para nós. E nós, como adultos, que somos responsáveis pelas crianças que estão vindo, independente de sermos pais, de sermos educadores, professores, né? Todos nós somos responsáveis pelas crianças. Sempre nós vamos ter crianças junto a nós. Se não são filhos, são sobrinhos. Se não são sobrinhos, são filhos dos vizinhos, filhos dos amigos. As crianças nas ruas onde nós estamos transitando, sempre vamos encontrar. E é nosso dever doar amor a essas crianças, porque é o que elas estão precisando. Quem trabalha, quem vive no ambiente de escola, que convive muito com esses jovens, percebe muito isso. A preocupação atual dos pais é dar todo material. Tudo. E tem material. Mas, em momento algum, estão preocupados em dar amor. Em ensinar essa criança, esse jovem, a mostrar para ele que ele tem essa semente dentro dele que precisa ser desabrochada, né? O nosso amigo continua para nós aqui. A sala de aula, seja nos estabelecimentos de ensinos do mundo ou nas escolas de evangelização espírita da criança, trabalha muito mais a aprendizagem da inteligência do que propriamente a aprendizagem do coração da criança. Necessário, portanto, admitirmos que na aprendizagem do coração, da alma, se tornam indispensáveis o trabalho dos sentimentos, a prática das virtudes do Evangelho, a preocupação pelos exercícios dos bons hábitos, o cultivo dos princípios cristãos. Meus amigos, as nossas crianças hoje em dia, é difícil você encontrar uma criança que saiba falar um muito obrigado, que saiba dizer um dá licença, elas já passam te atropelando. Crianças, quando eu digo, não é só crianças pequenas, são crianças e jovens adolescentes, né? Até adultos, né? Porque se são criados sem essa informação, vão crescer assim. Elas não conhecem, não sabem dar um bom dia, não sabem dizer um muito obrigado, não sabem dizer um dá licença. Por favor, então, é palavra de outra língua, né? Porque a gente vê as crianças, tia, me dá isso aí. Tia, me dá um copo d'água nas escolas, né? Eu falo tia porque é o tratamento na escola. Tia, eu quero água. Tia, me dá isso. Tia, me dá aquilo. É me dá, me dá, me dá. É aquele sentido do verbo imperativo, dando ordem. Por quê? Porque elas não foram ensinadas. É isso que o nosso amigo está dizendo aqui. Então, é importante que nós, né, que não temos a preocupação de transmitir a instrução,
o nosso trabalho é transmitir a educação e a evangelização, trabalhemos isso aí, os sentimentos. Despertarmos através da prática as virtudes do Evangelho, mostrar para as nossas crianças os ensinamentos de Jesus, trabalhar as parábolas, as historinhas que Jesus contava. Existem até livros em cima disso para nos ajudar, transformando numa linguagem infantil, parábolas, se não me engano o nome do livro é Histórias que Jesus Contava, que vem nos ajudando a despertar esses sentimentos nas nossas crianças. A preocupação com o exercício dos bons hábitos, ensinar às nossas crianças essas palavras, muito obrigado, por favor e dá licença, que são palavras importantes nesse despertar dos sentimentos. Quando você diz o muito obrigado, significa que você está agradecido a alguma coisa que lhe foi feita. E isso precisa ser trabalhado nas crianças, porque elas não estão pensando nisso. Não tem que agradecer não, elas acham que é obrigação. E outro que ele diz aqui, o cultivo dos princípios cristãos. Na minha criança, ela não tem ainda capacidade de escolher o que quer para a vida. Então eu tenho que levar, sim, para a igreja, para a casa espírita, para o culto que eu frequento, seja a religião que for. No nosso caso aqui, levarmos sim para a casa espírita, fazer com que elas participem dos trabalhos que a gente às vezes faz. Então, se tem um trabalho onde nós vamos nos reunir para doar elementos, doar roupa, doar sapato, doar as nossas coisas, é um exemplo que a gente começa a trabalhar ali com as nossas crianças. Então é pedir a ela, olha, ensinar o quanto é bom, né? Que a gente tem que dividir o que a gente tem com os nossos irmãos. Então o brinquedo que ela não quer mais, a roupinha que ela não gosta mais, já desde cedo mostrar para ela para colaborar. Porque, com certeza, se forem criadas e tratadas assim, não serão adolescentes incendiando mendigo pela rua. Disso eu tenho certeza. As crianças que têm essa formação, que já despertam esse sentimento de amor, e não só o sentimento do poder, de ser o mais inteligente, de ser o mais poderoso, mas sim aquele de amar mais, eles não serão jovens que praticarão esses atos absurdos que a gente vê acontecer por aí, infelizmente, né? Então ele continua dizendo aqui para nós, a conveniência, a convivência afetiva dentro da sala de aula, na escola do mundo ou da evangelização da criança no centro espírita, existe, porém é bastante reduzida e limitada. Sim, em função do tempo e da responsabilidade de muitas coisas que são dadas a essas instituições, né? E não oferecendo maior campo de trabalhar as múltiplas manifestações dos sentimentos de cada criança, que na verdade é um espírito reencarnado em recomeço de experiência na vida corpórea. Então cabe a nós, adultos, e nós espíritas, principalmente, que já temos esse conhecimento, cuidarmos desse lado com as nossas crianças, né? Ajudar ali aos meus sobrinhos, ajudar aos netos, ajudar aos filhos dos nossos vizinhos, trazer uma orientação, aproveitar a oportunidade, conversar com as nossas crianças e mostrar para elas o que elas têm dentro delas, de cada uma de bom, para ser desabrochado esse sentimento. E aí ele coloca uma coisa muito bonita que ele diz assim: o coração infantil aprende com o tempo integral, muito mais com a convivência profunda, o relacionamento intenso e os exemplos inumeráveis, muito principalmente pelos pais e familiares, outros no poderoso ambiente indutivo do lar. Então, o coração infantil, ele está assim, maleável para ser trabalhado, maleável para ser despertado esse sentimento, esse amor que ele já traz em si. Nós sabemos disso. Quando fomos criados, os germes das virtudes foram colocadas em nós.
como sementes. Nós sabemos disso. E cabe a cada um de nós fazer essa semente desabrochar. E cabe a cada um de nós ajudar as crianças que estão sobre a nossa tutela, seja de que maneira for, a trabalhar, a desenvolver essas sementes também. Então, e ele explicando aqui para nós que na infância, né, principalmente até os 7 anos, as nossas crianças estão muito abertas e maleáveis para receber essas informações. Esse tipo de trabalho moral, de despertar nelas esse amor. Passando dos 7 anos já vai ficar mais complicado, que aí o coração já se educou à sua maneira, né? E aí ele diz, o coração espiritual é o motor mais poderoso da alma. Dele nascem as forças de atuação na vida e comunicação no ambiente social. E é verdade, né? Então ele coloca para nós assim, para ensinar o bem legítimo ao coração do educando, filho, aluno, aprendiz, necessário se faz preparar o coração do educador. Aí entra a nossa parte, né? Preciso me educar, preciso cuidar do meu coração, preciso também deixar despertar em mim esse sentimento do amor para que eu possa transmitir. Lembrando sempre o ensino do Senhor Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então eu só posso amar ao próximo se eu me amo. Ele diz, necessário se faz preparar o coração do educador na escola do amor de Jesus e nas verdades do Evangelho, seja ele a mãe, o pai, os evangelizadores da criança. O coração do educador espírita, pai, mãe, evangelizador, expositor, professor, quer dizer, qualquer adulto, precisa doar sempre o melhor em matéria de valores morais nobres. O coração aprende constantemente na convivência e pela força indutiva do meio ambiente, recebendo a poderosa influência psíquica das palavras, das boas ou as más maneiras, das emoções, das atitudes, das ações, enfim, do conjunto de bons ou maus exemplos. De todo aquele que deseja educar outrem, muito principalmente os genitores, os pais, os primeiros professores da vida moral dos filhos. Então, desenvolver também em nós esse amor, né? Trabalhar com amor. Tudo a gente tem que colocar o amor em nossa vida. E aí fizeram outra pergunta, né, a Walter. Como ganhar o coração do educando? Como que eu vou conquistar o coração de uma criança? E ele diz, os estudiosos espíritas precisam entender a diferença fundamental entre doutrinar e evangelizar. Boa noite, Chico Xavier, seja bem-vindo. O respeitável conhecedor da ciência espiritual, Emmanuel, assim define as duas atividades. Essa informação de Emmanuel está lá no livro O Consolador, na questão 237, que ele, no meio da resposta lá, ele diz assim, a grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Gente, isso é muito lindo, porque é uma verdade. Se doutrinar é fácil, é só transmitir o conhecimento. Ó, é isso, isso, isso. Agora, a evangelização propriamente dita é um trabalho de amor. É colocar sentimento naquilo que você está passando para o seu educando. E ele diz, observemos que para doutrinar o próximo, se torna indispensável trabalhar o nosso cérebro no reconhecimento
desenvolver a fé raciocinada, estudar a doutrina espírita, assimilar a verdade espiritual e saber como passar a mensagem espírita através dos comentários evangélicos, das explicações doutrinárias, da oratória inspirada, da exposição doutrinária aprofundada, da programação de estudos espíritas e das aulas metódicas e didáticas da Escola Espírita de Evangelização da Criança. Então, isso é doutrinar. Para você ser um bom doutrinador, basta que você tenha todo esse conhecimento aí. Basta que você faça tudo isso aí. Agora, a segunda etapa da tarefa, que é evangelizar, não bastará somente o trabalho do cérebro. Necessitará muito mais de nosso coração transformado por Jesus Cristo. Não será o bastante ensinar o primor pedagógico do Evangelho unicamente com os lábios. Finalizando, ficaremos com as sábias palavras do respeitado e querido médium Chico Xavier, que se expressa com clareza. Está lá no Evangelho de Chico, que ele diz assim: não queiramos depressa o que Deus está esperando acontecer. Não podemos nos impor a ninguém. O tempo é que vai nos modificando aos poucos. Devemos ganhar o coração da pessoa. Quem não ganha o coração não ganhará o cérebro, mudando os pensamentos de quem deseja ajudar. E isso, meus amigos, é uma grande verdade. A gente fala por experiência própria. Um professor que entra em uma sala de aula e não procura conquistar o coração, ou seja, conquistar o amor dos seus alunos, ele não consegue nada com aquelas crianças. Então, antes, que Chico diz aqui, é importantíssimo, antes de querermos fazer das nossas crianças pessoas intelectualizadas, vamos buscar nelas conquistar primeiro o seu amor. E quando a gente conquista esse amor das crianças, a gente consegue muito com elas. Consegue muito. O exemplo maior que a gente tem foi Jesus, que com o amor, um exemplo de amor que ele nos deixou, ele transformou aí criaturas que ninguém imaginava que fosse se transformar só por conta desse sentimento. De escutar com muita bondade, né, tudo que ele ensinava, aquela energia que ele exalava, aquele amor que ele dedicava a todos que estavam junto a ele e que iam sendo tocados no coração e foram se transformando e passando a ser seus seguidores. A gente tem uma lista enorme de criaturas que a gente conhece aí por esse lado, né, nesse caminho. E aí, nosso tempo já está ali querendo terminar, ele diz para nós assim: somente um coração que ama, seguindo e praticando o amor de Jesus, poderá, em verdade, cativar, simpatizar e renovar outro coração para que ele possa aprender, imitar, sentir e praticar o bem verdadeiro, assimilando na convivência amorosa e na exemplificação cristã. Então, se eu quero que o meu educando, que a minha criança trabalhe e desenvolva o amor, eu preciso trabalhar com ela com amor. Os pais são os primeiros médicos da alma dos filhos. Assim sendo, necessário se faz atuar com os valores dos sentimentos do que com as funções. Finalizando aqui o nosso estudo, o que o nosso amigo diz para nós aqui, né? E que Jesus já nos tinha nos dito. Amor em primeiro lugar em tudo que a gente vai fazer em nossa vida. Diante de um ato amoroso, diante de um gesto de amor, ninguém é capaz de ir de encontro. Ninguém é capaz de bater de frente. Principalmente crianças que estão em formação. Como ele disse aqui, crianças que com o coração infantil estão abertos ainda a receber
essa formação, esta evangelização. Então, que a gente coloque amor nas nossas tarefas, que tratemos as nossas crianças, mesmo as crianças de rua que a gente vê caídas por aí, nos sinais, vendendo bala, fazendo a acrobacia lá com limãozinho para ganhar um dinheirinho. Não olhemos aquelas crianças como pivetes, como tristemente a gente ouve falar. Olhemos aquelas crianças como espíritos carentes, necessitando desse sentimento, necessitando de carinho, necessitando de amor, necessitando de atenção. E tenho certeza que se nós dermos isso a essas crianças, principalmente essas crianças de rua, que tem esse título horrível, nós não seremos maltratados por elas. Tenho certeza disso. Quem está falando aqui com vocês é uma pessoa que tem experiência própria a respeito disso. Essas crianças, elas só querem amor. Só querem ter um carinho, uma atenção. E se nós, adultos, que somos responsáveis por elas, fizermos isso, nós não seremos agredidos jamais por nenhuma delas. Então essa é a nossa lição de hoje, esse é o nosso estudo desta noite, que o nosso amigo traz para nós aqui, nos ensinando a trabalhar com o coração. Coloquemos a razão, sim, é necessário raciocinarmos nos nossos atos e nas nossas atitudes, mas que dentro desse raciocínio, dentro desta razão, que a gente também junte o coração, esses sentimentos de amor nas nossas tarefas. E com certeza, elas terão maiores e melhores resultados. A gente então termina aqui os nossos estudos, nós estamos ali em cima da hora, agradecendo a presença de todos, a participação, apesar que hoje ninguém participou muito, né? Não tenho não, querida, nada para o relatório. Hoje ficaram mais quietinhos aí, só ouvindo. Também com um texto desse, né, a gente não tem muito o que falar. É ouvir mesmo, porque chega a ser assim emocionante. Então nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu que agradeço, Catarina, a presença de vocês aqui, com essas vibrações maravilhosas, nos ajudando nessa tarefa. Nós então vamos fazer a nossa prece para podermos encerrar a nossa salinha. Graças a Deus, querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, encerrando mais essa noite de estudos. Só temos a te agradecer, Mestre, pelas intuições, pelas inspirações que foram chegadas até nós, pela harmonia e pelo equilíbrio do nosso estudo, pelas vibrações que percebemos e sentimos, que vêm do teu coração junto a nós, nos fortalecendo na tarefa, nos fortalecendo no entendimento e nos fortalecendo, Senhor, para a prática de tudo isso que aqui estamos ouvindo e que assimilamos. Abençoa o nosso esforço de colocarmos em prática tudo isso. Abençoa a nossa vontade, fortalece a nossa vontade de vivenciar na prática do dia a dia tudo isso de bom que essa doutrina maravilhosa nos oferece. Que o teu amor possa envolver nesse instante aos corações aqui presentes. Tânia, Oxford, a Mana, o Evanos, a Suzana, a Catarina, a Julinha, a Borboleta, a Miriam e o Chico Xavier. E aqueles companheiros que estiveram aqui durante o nosso estudo que por alguma razão precisaram sair. Que todos, Senhor, possam sentir nesse momento o calor do teu afago, o calor do teu amor nos envolvendo. E assim, envolvidos por esse sentimento, nós te pedimos em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.